Vamos dar sequência no nosso vídeo aqui, né? Então o que que acontece? Conforme eu já disse, eu estava falando, eu dei uma pausa aqui, mas nós estamos dando início nesse vídeo. O que que acontece? Nós pegamos uma responsabilidade muito grande quando se aceita a palavra de Deus. E conforme eu já disse, não é simplesmente aceitar e agora está na igreja e está tudo certinho, não. É uma vida da agora para frente. Então agora o que que acontece? Agora nós vamos ter que aprender como dar o seguimento nessa vida agora, daqui para frente. E o que que acontece? E existe os requisitos para nós seguirmos. Não é simplesmente porque você está na igreja, está tudo bem, não. O que que acontece? E tem requisito, exige uns requisitos. E se esses requisitos não for seguido, o que que acontece? Eu disse no começo que a gente tem que ser bom. Você não vai conseguir ser uma pessoa boa naquilo que você está seguindo. É a mesma coisa em uma profissão. O que define um profissional bom daquele que é ruim? É porque ele leva a sério aquilo que ele sabe, ele busca aquilo que é necessário para desenvolver aquilo que ele sabe. E com esse empenho, com essa dedicação, com essa responsabilidade, ele consegue ser melhor. Veja bem, vamos pôr um médico, que é a coisa que a gente sempre precisa. Quando você vai no médico, quando nós vamos no médico. Se o médico não for bom, é difícil, não é? Você já percebe no atendimento. E ele está ali, mas só por estar, porque ele tem um curso da medicina, ele foi aprovado, né? Foi aprovado pelo órgão, pegou-se o direito para trabalhar, fez lá, foi estagiário, enfim, entrou trabalhando. Mas ele não é bom. Ali na minha cidade uma vez, agora eu me lembrei disso daí, eu era novo, ainda era solteiro ainda. Aí tinha uma doutora ali, quando começou a fazer os postinhos de saúde lá em Bebedouro, faz muito tempo isso aí, deixa eu me recordar aqui, foi em 84. 80, 82, 84. Foi na época que eu fui tirar a carta de motorista naquele tempo, aí eu trabalhava na Laranja e como não tinha vaga na autoescola, eu precisei ir trabalhar de servente para fazer as aulas que era na hora do almoço ali na autoescola. E depois daquele postinho pronto, um postinho que eu mesmo trabalhei naquele postinho de servente. Foi ali que eu aprendi a trabalhar de pedreiro. E aí, era aquele postinho, e tinha ali uma doutora, chamando doutora Elizabeth. Mas aquela mulher naquela região, que foi bem na época que surgiu os postinhos de saúde, não tinha postinho até então, só tinha o posto central lá embaixo, lá que denominava o postão. Aí veio para cá, e aquela doutora Elizabeth, até ela cuidou do meu pai tendo uns problemas de saúde, não andou cuidando do meu pai. Ela tinha uma fama de muito boa. Então todo mundo na boca daquele povo do setor, naquele povo que precisava do SUS, foi logo quando o SUS começou a surgir aqui pro interior, o trabalho do SUS, precisava daquele postinho. Aquela doutora Elizabeth, ela era muito cotada, era muito cotada na boca do povo. Vai que a doutora Elizabeth, tô com problema assim, a doutora Elizabeth é muito boa, a doutora Elizabeth é muito boa. Então, quer dizer, até um dia eu fui nessa doutora Elizabeth, mas eu não tinha problema nenhum, fui lá pegar atestado. E aí tava eu e mais um outro rapaz lá, ou mais um menino lá, nós começamos a conversar demais, até ela abriu a porta e veio falar, vocês não estão com problema não, estão doendo não, porque do jeito que eu tô vendo aí, nós começou a dar risada aí, aquela coisa toda. Aí, nós passou por ela, ela me deu atestado. Mas o que aconteceu? Por que ela fazia diferença? Tinha mais médico lá? Tinha mais médico lá na cidade toda, tinha médico, claro que tinha. Mas só que ela fazia diferença. Por quê?
Por causa do modo que ela encarava, aquilo que ela tinha dentro dela, a dedicação, ela se empenhou, ela se empenhava, ela fazia a diferença. É aí que tá. Porque crente todo mundo é. Todo mundo é. Todo mundo é o que é. Mas onde é que está a diferença? Está naquilo que nós empenhamos, que nós queremos ser. Ora, na época de Jesus não tinha muito de líder religioso como Jesus, não tinha mestre? Tinha, era cheio de mestre, era cheio de religioso. Mas ele fez a diferença. E ele não aceitou ainda, por incrível que pareça, ele ainda não aceitou que chamou ele de bom. Por que me chamar bom? Bom é meu pai, que está no... Mas ele era bom, você sabe que ele era bom. Ele é tão bom que você gosta de seguir. E agora você é bom seguindo ele? Você é um pastor bom? Você é um crente bom? Eu sou um sujeito bom? E não é eu falando, não é eu falando, não é eu falando. Quando uma pessoa chega em você e fala assim para você, aquele remédio lá é bom, você ainda não sabe. Você vai só saber se é bom se você não pegar para testar? Te dá um remédio para você, dá uma caixa de remédio para você. Esse aqui é bom, pode isso aqui pro rim. Nossa, eu tomei, meu filho tomou isso daqui, isso aqui, nossa, foi a mesma coisa tirar com a mão. Nossa, mas tinha uma dor nesse braço aqui, foi tomar esse remédio aqui, toma pra você ver, usa pra você ver, usa. Aí você pega aquela caixa de remédio na mão. Vai funcionar se você não ingerir? Não, não vai funcionar. Não vai funcionar, só vai funcionar se você usar. Então você tem que usar também aquilo que Jesus ensinou e que nós podemos aprender até mesmo sem Jesus. Não é aprender tudo com Jesus, não. Joga tudo para Jesus, para Deus, não. Nós temos que buscar. Nós temos que nos transformar. Nós temos que ter habilidade. Não é mesmo? Às vezes eu fico vendo e observando muito, eu bato muito nessa tecla. Não sou contra a expansão de tanto trabalho, tantas igrejas, tantas coisas que a gente vê por aí. Às vezes nós vemos as pessoas, somente na parte de obreiro. Faz muito tempo que eu tenho conhecimento da palavra de Deus, conhecimento das coisas espirituais, né? Você tem uma ideia? Essa gravata que eu coloquei aqui hoje, essa gravata, tem uns 7 anos que essa gravata tá parada. 7, 8 anos. Desculpa, que eu não colocava essa gravata. Hoje eu coloquei essa gravata. Essa gravata tá parada há muito tempo dentro da gaveta. Hoje eu resolvi pôr essa gravata. Mas que eu sei, tem uns 7, 8 anos que eu não colocava essa gravata. Não é mesmo? Usei essa gravata muito tempo. Essa gravata deve ter uns 25 anos ou mais. O que acontece? Então, faz tempo que eu venho observando e que eu venho vendo essas coisas. A progressão e o desenvolvimento de trabalhos tem se expandido bastante, crescido muito. Muito, muito, muito. E às vezes cresce de uma forma que nós vemos que deixa de dizer, aí nós ficamos, porque é escândalo, é isso, é aquilo, cano desviado. Isso não existe, negócio de cano desviado. Não vai para frente, nós vamos ver isso daí, nós vamos observar isso daí, nós vamos passar por isso. Isso não existe. O que acontece? As pessoas, muitas das vezes, querem fazer as coisas, não é mesmo? Sem ter os quesitos. Aí o que acontece? Se torna empírico. Aquilo que é baseado na experiência e na observação, quer dizer, não tem comprovação científica. Foi o que eu falei do remédio. Tá vendo que é assim? Tem experiência, frequentou lá 1 dia, 2 dias, 2 anos, 4 anos, 5 anos, então eu já sei como é que é. Eu já sei como é que é. Baseado na observância e na experiência. Só que os requisitos que precisam, os quesitos, não tem. Não tem esse quesito, esses requisitos, não vai conseguir desenvolver. O que acontece numa vida cristã? Sem fraternidade, que é o laço de união entre os homens, principalmente entre os irmãos. Veja só. Sem fraternidade, sem a essência, aquilo que é o mais básico, mais central, mais característica de um ser ou de algo. Sem a benevolência, bondade de ânimo para com alguém, sem a empatia, né? Sem se colocar no lugar do outro, sem o altruísmo, que é amor ao próximo. Então, essas
coisas necessárias, não se vê muito na vida daqueles que têm conhecimento da palavra de Deus. Aí o que acontece? Aí se torna uma expressão mais clara. Se torna um crente cascudo, um obreiro cascudo, ou seja, só vê a casca, só mostra a casca, só mostra por fora. Então, o que acontece? Onde é que vem os problemas? É que por dentro ele não tem a fraternidade, que é o laço entre os irmãos, principalmente entre os homens. Tanto é que não tem esses laços, que deixa aqui e vai para ali, sai dali e vem para aqui. Não é isso que acontece? Não tem laço, não tem união, não tem aquilo que é o mais básico, mais característica de um ser. Não tem empatia, não se coloca no lugar do outro. Não tem altruísmo. E tantas coisas, a lista também desse lado também é grande. Aí nós nos tornamos umas pessoas complicadas e problemáticas. Por que nós temos os problemas nossos? É porque nós não procuramos filtrar isso para dentro de nós. Aí nós vamos nos tornar, foi o que Isaías falou, como sepulcro caiado. Só a aparência. E só a aparência não funciona. O que acontece que as pessoas descobrem quando nós somos bons? Quando eles vão negociar conosco, quando se aproxima de nós, aí percebe e observa se é bom ou se não é. Você está entendendo? E você não consegue desenvolver. Quando a pessoa é empírico, que ele só se baseia na experiência e na observação, então ele não tem essas características, ele não consegue desenvolver. Aí dá no que dá. O que acontece? Quando nós procuramos trazermos para a nossa vida essas coisas, aí nós fazemos a diferença. E a diferença do que é bom, ela é procurada. Ora, se falar para você, aquele mecânico é bom, eu vou lá, não vai naquele lá que aquilo lá é ruim, ih, aquilo lá me deu um problema danado. Você vai, você não vai. Você não vai. Aquele cara é um cara bom. Não, aquele cara não vai lá. Já passei por lá, tive problema, hein? Não vai lá não que tive problema. Misericórdia daquela igreja. Misericórdia daquele ministério, só por Deus. Não é isso que nós vemos? Quem que vai suportar um jugo daquilo? Para que o negócio daquilo? Então, é isso que acontece. É isso que nós vemos. Portanto, meus irmãos, meus amigos, nós devemos a cada dia da nossa vida analisar, buscarmos conhecimento, discernimento e por aí vai. Por isso que as dificuldades, os problemas, os fracassos não estão em Deus, está em nós, está em nossa mudança. Deus não muda, Jesus não muda. Jesus não muda. Jesus, ele é o que é. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela já está lá, já está pronta, já está lacrada. Bem dizer, lacrada. Agora você abre ela, você vai ver que está lá dentro, você traz para a tua vida, que você vai se transformar. Jesus não transforma ninguém, não. Fala o que se transforma. Aí o que acontece? Diz que transforma, mas a transformação não veio. Ué, que Jesus é esse? Jesus fracassou? Está errado que está lá? Não. É você que tem que adequar ali. Aquilo ali já tá pronto. Já está patenteado. Agora, você tem que trazer aquilo ali para a sua vida. Aí vai transformar. Não vai entrar em você automaticamente. Quanto tempo você não está ouvindo? Quanto tempo você não está orando? Quantos anos nós temos de igreja? E às vezes não realizou muita coisa e nem vai realizar. Porque está em